TeleUFO 2013. Bem-vindo à nossa videoaula sobre parâmetros curriculares nacionais do ensino médio. Nesta aula você irá aprender sobre leis, diretrizes e bases, o que são PCNs e a sua importância. Pai, tava pensando aqui, por que a escola é desse jeito? Por que eu não posso estudar só as matérias que eu quiser? Porque o governo quis assim, filho. Tá, mas por quê? Em 1996, o MEC e o INEP, juntos a um conjunto de professores, auxiliaram na criação da LDB que define e organiza o ensino brasileiro. Nos últimos anos, o Ministério da Educação, junto com a sociedade brasileira, vem realizando grande esforço para transformar o nosso sistema educacional, que por muito tempo se baseou em acúmulo de conhecimento, apresentado fora de contexto e compartimentalizado. Com o processo da terceira revolução industrial, a chamada revolução tecnológica, a exigência do mercado de trabalho quanto à qualificação dos profissionais se tornou maior. A partir dela, não é necessário apenas exercer uma atividade repetitiva, e sim operar com habilidade os novos e complexos sistemas. Surge então, em 1996, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a fim de reorganizar o sistema educacional brasileiro. A LDB definiu a chamada educação básica, constituída por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o que proporciona um processo educativo que evolui gradativamente. O antigo segundo grau teve o intuito de preparar alunos para o prosseguimento em direção à universidade e a habilitação para o exercício de uma profissão técnica, o que fazia com que o ensino superior ficasse sobrecarregado, já que só nele haveria uma especialização mais profunda. O ensino médio, então, passa a ser a etapa final da educação, ou seja, é nele que há a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos durante toda a sua vida escolar. Sua função é vincular o mundo do trabalho e a prática social. Nele, o aluno aprende a conhecer, a fazer, a viver e a ser, o que visa desenvolver a consciência crítica e a cidadania do aluno. A escola é um espaço por si só de socialização de conteúdos, de pessoas, de pensamentos diferentes, de crenças diferentes, de capital cultural diferente e assim vai. E ela é um espaço em que se compartilha não só conteúdo acadêmico, mas também assuntos que envolvem interesses dos alunos, dos professores, da sociedade como um todo, da comunidade também a que eles estão inseridos, a realidade a qual eles vivem. Então, é impossível pensar a escola distante disso, ou pensar a escola só como lugar de produção de conhecimento acadêmico. Não se aprende só matemática, sociologia, inglês e outras disciplinas. Aprende-se também através de ações, de debates, de possibilidades que se tem de se formar esse aluno, de se formar valores, de construir essas noções que são tão importantes para se tornar um cidadão. As alterações provocadas no ensino médio levam em conta as mudanças estruturais que transformam a produção e a própria organização da sociedade. Os PCNs são normas que definem e promovem uma educação igualitária por todo o país, sem deixar de lado a identidade de cada região. Os PCNs contêm instruções que orientam o conteúdo a ser lecionado, mas é a escola que define como e quais assuntos discutir, sempre levando em conta a realidade social e promoção do desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. Para facilitar o processo de ensino, criaram-se então 3 grandes áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. O uso da palavra tecnologia existe para conectar os inúmeros conhecimentos com suas aplicações tecnológicas e práticas. Cada uma dessas 3 áreas engloba um conjunto de disciplinas que possuem relação intrínseca, o que facilita a criação de projetos interdisciplinares, já que a LDB afirma que o ensino deve ser transversal. Quando teve início a elaboração desses parâmetros, Yara? Na verdade, nós estamos cumprindo um artigo da Constituição Brasileira, promulgado em 1988, que define a obrigatoriedade de conteúdos curriculares mínimos para todo o país. Os estados brasileiros, os 27 estados e muitas cidades de capital já elaboraram, já têm até implantado propostas curriculares. Isso aconteceu principalmente no período de 84 até 1990, 91. Bom, então o Ministério, a partir de uma análise, de um trabalho de análise das propostas curriculares implantadas nesses estados,
ele chegou a um diagnóstico de que em muito poucos estados, na verdade, essa proposta se constituía num referencial para o professor em sala de aula. Isso acontecia em alguns municípios de capital que possuem uma rede muito pequena e que então os professores têm a possibilidade de ter um acesso mais próximo à proposta e tal. Em cima disso, a proposta do Ministério avançou. Ela não está propondo, oferecendo aos professores hoje, apenas uma relação de conteúdos mínimos, tá certo? Língua portuguesa vai ensinar isso de 1ª a 4ª série, matemática, isso não. Ela avançou a partir de uma análise, de um diagnóstico da real situação do professor, das necessidades que os professores hoje têm, e além de propor conteúdos, ela propõe também, ou seja, como ensinar, o que ensinar, ela propõe também como ensinar. Então ela avança discutindo dando orientações didáticas para os professores e num campo que é de extrema dificuldade para os professores, que é a questão da avaliação do conteúdo apresentado. Então ela também apresenta, cada documento nosso apresenta critérios de avaliação. Essa proposta, então, é uma proposta cujo principal objetivo dela é realmente subsidiar o cotidiano, o dia a dia do professor em sala de aula. É importante que se tenha várias políticas, porque a questão é bastante complexa. Sem dúvida, a questão da valorização do professor é fundamental. E nessa valorização do professor, então, se chama a questão salarial, quer dizer, investimentos efetivos na melhoria dos salários, investimentos efetivos também na discussão e na revisão das propostas de formação inicial e continuada dos professores, para que elas possam estar respondendo às demandas atuais de formação, que isso é uma coisa que vai mudando com o tempo e hoje a sociedade tem colocado uma série de questões. Agora, uma outra coisa importante é entender que os parâmetros, eles não são um currículo pronto para cada escola ou para todas as escolas. Eles propõem que cada escola, os seus professores, toda a sua equipe de educadores, formulem os seus próprios currículos, usando os parâmetros tanto como subsídio como referência para dar conta de todas essas questões que estão colocadas como questões fundamentais para que todos os cidadãos brasileiros possam se exercer enquanto cidadãos de pleno direito. Bom, primeiro na educação básica, com o tema das transversais, ela já existe. O projeto de trabalho interdisciplinar na escola já existe. Qual é a dificuldade que temos para implementar e tornar-se uma educação de qualidade? Primeiro, o governo de Minas Gerais, desde 2004, ele implementou o projeto Escola Referências. Escolas Referências é onde a nossa jurisdição de Uberlândia, nós tivemos 11 escolas referências e as outras na construção do CBC. Porém, algumas coisas desviaram totalmente o foco dos PCNs. Minas diz que avança na educação, mas não tem uma qualidade na educação como a propaganda do governo de Minas. Isso é implementado na escola desde que quando estabelece parcerias, onde nós trabalhamos sim o projeto interdisciplinar das disciplinas, como Química, Física, Biologia, Matemática, História e Geografia, e as demais partes do currículo básico comum, Trabalhamos esses temas transversais, mas ao mesmo tempo não é qualquer professor que tem essa disponibilidade e essa facilidade, porque não tem um curso de formação continuada adequado. Ao observarmos os conteúdos dos PCNs de cada grande área, notamos a presença da concepção interacionista de ensino. Mas o que é a concepção interacionista de ensino? A concepção interacionista é aquela em que a realidade do indivíduo é posta em análise pela educação. A imagem da sala de aula em que uma professora está com giz nas mãos e os alunos sentados em fila já faz parte do passado. Os professores de hoje utilizam diversos meios para despertar a atenção, enriquecer o aprendizado e tornar a aula muito mais prazerosa.
Isso fez com que a nossa região, nossa cidade, na região, desenvolvesse métodos diferenciados e se promovesse e também dando maior qualidade ao ensino. Todos os métodos diferenciados fazem com que a criança aprenda com maior prazer. Transformar o ato de lecionar em uma experiência produtiva e estimulante para professores e alunos tem sido um grande desafio dentro e fora da sala de aula. Os recursos utilizados nas escolas são dos mais diversos, como material audiovisual e atividades lúdicas e esportivas. Além disso, os trabalhos são feitos de forma multidisciplinar, com uma disciplina contribuindo no andamento da outra. Desta forma, é desenvolvido o trabalho na Escola Municipal Coronel Antônio Costa Monteiro. Tudo é trabalhado interligados, né? Então, as crianças que estão na sala de informática, a professora de informática está trabalhando uma atividade que é dada em sala de aula. A aula do conto não é ir lá e contar uma historinha, não. A professora da sala de aula trabalha em cima daquilo que foi trabalhado com a professora de conto. Elas dão um filme, passa o filme, não é nada assim aleatório, não. É um filme que tem alguma coisa com o trabalho que está sendo desenvolvido na sala de aula. Para a professora Regina, que trabalha com alunos do segundo período, as atividades alternativas fazem com que os alunos sejam motivados a se dedicarem aos estudos. A frequência aqui da nossa escola é ótima. Eles não faltam só mesmo por motivos muito graves mesmo. Dentro de uma sala de aula, a gente tenta assim, trabalhar com conversa, rodas de conversa. Conversando uns com os outros, a gente consegue ficar mais próximo das crianças. E com isso a gente atende o que é necessário para melhor aprendizagem. As atividades multidisciplinares também fazem parte da rotina da Escola Rural Dona Olímpia Felipe da Silva. Com uma média de 270 alunos distribuídos em 11 turmas, as crianças têm aulas desde a capoeira até a informática. Ele está lá no computador, ele está fazendo uso de uma ferramenta diferenciada, mas ele está fazendo uma maneira diferente de aprender. Ele está fazendo uma capoeira, ele está fazendo uma maneira diferente de aprender. São valores que são trabalhados, são atitudes, né, das crianças. E isso faz a diferença. Se a escola trabalha para a vida, é dessa forma que ela trabalha diferente. Para incentivar o estudo e o bom rendimento dos alunos, a escola abriu uma turma de período integral. Todo o diferencial buscado pelos professores contribui para que os assuntos discutidos em sala de aula sejam inesquecíveis para as crianças. Aqui no laboratório de física, por exemplo, a gente usa bastante a interdisciplinaridade. Nós trabalhamos, por exemplo, o projeto Ciência Viva. A gente interage com as outras disciplinas, com a matemática, com a biologia, com a química, com o português, porque não só na característica em si do projeto, mas nós temos que agregar aos outros conhecimentos, porque hoje o mundo hoje exige isso. Não dá para você passar o conhecimento para o aluno de forma isolada. Não tem como ensinar só a física para o aluno sem ele ter o conhecimento da história, do conteúdo, a parte legislativa desse conteúdo e assim por diante. No interacionismo existe a relação entre o aluno, o professor, o conhecimento e o meio. Considerada uma área em expansão, a oficina de meio ambiente atraiu diversos alunos da Escola Dr. Alcides Mosconi. O professor Renato explica que os temas voltados para essa área de empregabilidade são bem mais extensos do que muitos imaginam. Está sendo bem produtivo, estamos começando a colher os primeiros frutos, né? Os alunos estão gostando, a gente está tentando, já de princípio, desmistificar essa coisa de meio ambiente, que é só a semana do meio ambiente, dia da árvore, que é só plantar árvore. O meio ambiente vai muito além disso, é cuidar da nossa água, do nosso lixo, do nosso esgoto, não é isso? Tentar ajudar as pessoas que precisam também, tem a parte social, né? Tudo que é envolvido. Então o meio ambiente é uma coisa muito mais ampla do que o pessoal pensa. Porque antes eu pensava que meio ambiente era só plantar árvores só, mas é bem pelo contrário. Também envolve a parte do lixo, a parte de esgoto, a parte da poluição atmosférica, envolve bastante coisas, além de plantar árvores, como todo mundo pensa que é. A área de empregabilidade do meio ambiente engloba 3 disciplinas:
Essa turma fez trabalhos sobre a água, abordando aspectos teóricos sobre suas propriedades físicas, químicas e biológicas, e também os problemas socioambientes e saúde pública. Os estudantes saíram a campo e fizeram trilhas ecológicas para conhecer a atual realidade de Andradas. A gente foi visitar o Ribeirão Caracol, que abastece o município, que já está com um problema aqui perto da nossa escola, com um problema de esgoto doméstico. Os alunos estão aprendendo a fazer a identificação de impactos ambientais, identificando as fontes, propondo soluções para esses problemas. Então quer dizer que está tendo uma evolução muito grande. Outra matéria que está sendo bem interessante trabalhar no meio ambiente seria a educação ambiental. A gente trabalha com projetos práticos mesmo. Na escola Dr. Alcides Mosconi podemos encontrar a horta vertical, feita de garrafas PETs, processos de reciclagem e também coleta seletiva. Nas salas de aula, os lixos foram separados de acordo com qual material será depositado. A educação ambiental aprendida na instituição é levada para as famílias em casa. Em casa a gente pode estar separando lixo, não misturar lixo orgânico com lixo reciclável. Com isso a gente também pode estar ganhando um pouquinho. A coleta seletiva foi um desafio que a gente começou ano passado, dentro de um projeto chamado GDP, e a coleta seletiva nós tivemos que adaptar as salas de aulas de acordo com a nossa realidade. A gente fez uma quantificação, uma qualificação do lixo do Alcides Mosconi. Hoje a gente sabe certinho o que nós produzimos de resíduo, tá? Esse resíduo que ia para o aterro sanitário hoje, ele, através da coleta seletiva, ele é separado e ele é vendido para uma empresa que tem licenciamento ambiental. Então nós ficamos preocupados com a destinação correta do nosso resíduo. Tá? Se todo mundo em Andradas tratasse dos seus resíduos de forma correta, vai aumentar a vida útil do nosso aterro sanitário, não é isso? A prática social é posta em destaque nos PCNs, pois é a partir dela que o indivíduo pode moldar seus conhecimentos a críticas ações da sociedade e promover o desenvolvimento da cidadania. A proposta da LDB é conquistar o aumento de alunos e, consequentemente, a melhora dos índices de educação brasileira. Se isso não ocorrer, o futuro do Brasil como um todo pode ficar seriamente comprometido. Até a próxima videoaula!